Olá, meus amores. Estamos aqui para mais uma devolutiva de uma atividade de interpretação de texto. Eu escolhi especificamente esse texto, A Vida do Dr. Luiz Alberto, certo? Um médico, e que nós vamos dar atenção exatamente devido ao Setembro Amarelo. É um texto maravilhoso, eu espero que vocês tenham lido atentamente, porque esse texto fala bem sobre o nosso tema do Setembro Amarelo, né? A depressão, o suicídio, os problemas emocionais. E esse texto fala justamente disso, da questão da autopiedade, nós estarmos sempre nos justificando, procurando motivo para nos entristecer, certo? E também fala que nós não devemos achar que a vida ele é um jogo, mas que se você sempre pensar assim, isso é um jogo, você vai sempre perder. Eu queria chamar a atenção para a última parte do texto, o último período do texto, que diz: enquanto você acreditar que a vida é um jogo de sorte, vai perder sempre. A questão não é receber boas cartas, mas usar bem as que lhe foram dadas, certo? Então, esse texto, eu gostaria que vocês fizessem a leitura dele, tá? E relessem novamente, para vocês poderem interiorizar a mensagem que o texto passa, tá bom? Ele é muito interessante. Então, passemos para a interpretação do texto. Na primeira questão, ele diz que, segundo o texto, evitarmos a autoestima quando o que o texto diz que nós evitamos a autoestima quando percebemos que não somos as únicas pessoas a sofrer. Quando nós percebemos isso, que outras pessoas também sofrem, nós paramos de ter autopiedade, né? Sempre, todo mundo tem problema, todas as pessoas têm problema. O que resta é nós sabermos trabalhar nosso problema, né? Para o autor, o mais importante para a pessoa seria, como ele diz bem no final, esforçar-se para vencer as dificuldades. Isso é que é o mais importante, porque todos têm dificuldade, todas as pessoas têm dificuldade, mas se você ficar parado, esperando as coisas acontecer, não tomar uma atitude, não procurar ajuda, não tentar mudar suas atitudes, com certeza você vai continuar na mesma, né? Na terceira questão, ele diz: a autopiedade, segundo o autor, ela não conduz a nada. Se você ficar sentindo pena de si mesmo, você não vai evoluir em nada, nem se ajuda, nem ajuda as pessoas que estão próximas de você. Porque ninguém quer estar perto de uma pessoa negativa que acha que tudo dá errado para ela, né? Então, nós temos que ter um pensamento positivo, batalhar. Na quarta questão, ele diz: a vida é comparada a um jogo em que as pessoas... Ele menciona, né? Não é que nós temos que pensar qual é a carta que você tem. Às vezes você fala, mas fulano tem mais chance do que eu e tudo. Mas você tem que saber jogar, deve saber jogar com as cartas que você tem, com a vida que você tem, com as condições que você tem, certo? Não vamos apenas ficar esperando as coisas melhorar ou comparar a nossa vida com de outras pessoas, achando que a dela é mais fácil do que a sua, tá? Na quinta questão, ele diz: superação das dificuldades da vida. O que tem? Leva a gente aonde? Leva a gente ao crescimento. Quando ele fala o crescimento, não pode ser o crescimento emocional, que é um dos melhores dos crescimentos, porque se você não crescer emocionalmente, você não vai conseguir se desenvolver, né? Mas também é o campo econômico, intelectual, certo?
Por isso que eu digo que esse texto é muito interessante, porque você deve ler. É um texto de autoajuda? É, mas tudo tem a ver com a questão do Setembro Amarelo. Os sentimentos que levam à superação das dificuldades. Quais são esses sentimentos que nos levam à superação das dificuldades? Seria o amor, a tolerância e a alegria, não é? Esses são os sentimentos que nos levam. Amor, porque você tem que se amar. Amar as pessoas que estão próximas a você. Tolerância, porque você deve tolerar algumas dificuldades para poder resolvê-las. E a alegria, porque nós temos que ver as coisas de maneira positiva, tá? As coisas não acontecem só com você, não é porque é com você, tá? Então, para concluirmos, para o autor, não podemos fugir das dificuldades. Não adianta você tentar se esconder, fugir, procurar alguma solução rápida, certo? Fingir que não existe. Você tem que aprender a lidar com as dificuldades, certo? Agora, depois que nós fizemos essa pequena interpretação, eu gostaria que você voltasse ao texto e desse uma nova lida a esse texto, certo? Talvez para alguns não faça sentido o texto, mas para outros venha ajudar, certo? Foi uma das atividades que eu me propus a fazer em comemoração ao Setembro Amarelo, tá bom? Beijo!